E aí, pessoal, tudo bonzinho? Hoje a gente vai falar sobre petróleo. Petróleo. Petróleo, pessoal, é uma mistura de hidrocarbonetos. Petróleo é algo que os vestibulares sempre colocam nas suas provas, tá certo? É muito fácil relacionar o petróleo com o nosso dia a dia. Então, quando a gente começa a falar de petróleo, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o petróleo é uma rocha, tá certo? O petróleo é uma rocha. Quando se fala assim, olha, um poço de petróleo, aí não imagine que é um grande rio cheio de petróleo, não. O petróleo é uma rocha, é difícil de tirar ele, tá certo? A gente tem aí as grandes companhias de petróleo no mundo. Então aí, estão concentradas aonde? Na China, na Inglaterra, Arábia Saudita, a França, a Rússia. São as grandes companhias de petróleo do mundo. A Petrobras, brasileira Petrobras, também está entre as grandes, mas não chega ao nível ainda daquelas que você tem, por exemplo, na China e na Inglaterra e na Arábia Saudita. Tá certo? Mas é uma grande, além de ter o quê? Uma tecnologia muito interessante. Então, pessoal, a formação do petróleo, lembre-se, ele é um líquido viscoso, escuro, na maioria dos casos, tá certo? Encontrado aonde? Nos poros das rochas. Então, a exploração do petróleo, ela pode ser realizada no continente, a gente chama de onshore, e pode ser realizada ao largo da costa, ou mesmo como o petróleo do pré-sal, numa região de mar adentro. Aí a gente chama de offshore. Lembrando que o pré-sal é uma tecnologia dos engenheiros brasileiros, tá? Da Petrobras e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, pessoal, o petróleo, você tem aí, ó, uma instalação de petróleo, que é uma estrutura, certo? Um navio, tá certo? Colocada no mar, onde faz a retirada do petróleo e depois traz para o continente através de oleodutos ou de navios. E lá em cima, a gente tem o petróleo tirado do continente. Agora, não esquece, o petróleo ele é constituído fundamentalmente de hidrocarbonetos. Ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos formados apenas por hidrogênio e carbono. Mas, Gustavo, o petróleo tem algo mais do que hidrogênio e carbono? Tem. Tem as impurezas, principalmente enxofre. Por isso que no processo de retirada do petróleo é muito comum a liberação do enxofre, que é um poluente que causa a chuva ácida. Então lembre-se, tá certo? Olha aí, ó. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, é uma mistura complexa. Predomina hidrocarbonetos na sua estrutura, porém ele apresenta o que, pessoal? Ele tem os poluentes, e esse principal poluente é o enxofre, que vai formar, por exemplo, o SO2, o SO3, que é o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, que quando chove, chove o quê? Ácido sulfuroso e ácido sulfúrico. Outra coisa que a gente precisa saber: todo petróleo é igual? Não. O petróleo não é igual, tá? O petróleo ele é dividido em bases. Então você tem o petróleo de base parafínica, quando predomina hidrocarbonetos parafínicos, como o alcano, de base naftalênica, aromática e base asfáltica. Então, pessoal, o petróleo ele nem é distribuído igualmente ao longo do planeta. Claramente, você tem regiões que têm mais petróleo do que outras. E, além do mais, o petróleo também não é igual em cada uma dessas regiões. O petróleo ele tem uma certidão de nascimento. Dá para saber de onde é aquele tipo de petróleo. A gente tem aí as maiores reservas de petróleo provadas, tá? Em 2015. Lembrando aí que a principal reserva de petróleo é a Venezuela. A Venezuela. Questões políticas aí que a gente vê da geopolítica envolvem muito a Venezuela,
e a Venezuela está sentada em uma quantidade exorbitante de petróleo. Depois vem a Arábia Saudita, Canadá, Irã, isso são as reservas, tá? O Brasil aparece lá embaixo, mas aparece entre as principais reservas de petróleo do nosso planeta. Então, pessoal, vê bem, é importante lembrar, o petróleo é dividido em bases, então o petróleo de base parafínica predomina alcanos, o de base naftalênica predomina ciclanos, o de base aromática predomina o quê? Predominam os hidrocarbonetos aromáticos, tá? E o de base asfáltica são hidrocarbonetos mais pesados, hidrocarbonetos superiores. Então, pessoal, a extração do petróleo, o petróleo ele é retirado, ele é removido do subsolo, porque ele é o quê? Em decorrência da matéria orgânica há bilhões e milhões de anos ali depositada. Então, ele encontra-se em poções profundos, seja na terra ou seja em alto mar. Depois ele sofre, presta bem atenção, decantação. É utilizado para separar o petróleo da água salgada. É o segundo processo. Depois ele sofre uma filtração. Então, esse processo de filtração vai tirar as impurezas sólidas, como a areia, a argila. Então, o petróleo ele começa a ficar o quê? Um pouco mais limpo, um pouco mais purificado, embora o petróleo seja uma mistura, então ele nunca vai ser puro, né? E aí dá origem ao petróleo cru. É o petróleo cru que a gente vai ter formado nele, lembra disso, essencialmente por hidrocarbonetos, desde metano, que é um composto orgânico com um carbono só, tá? Até compostos com mais de 30 carbonos. Então, pessoal, esse petróleo cru é que vai chegar na refinaria. Olha aí para você. Quando ele chegar na refinaria, ele vai sofrer um processo de separação. Olha, separar é um fenômeno físico. Então, ele vai sofrer na refinaria a destilação fracionada, que é um processo de separação de misturas, onde é baseado na diferença dos pontos de ebulição. Então, pessoal, quando você chega lá e vê um petróleo cru, quando ele sofrer a destilação, ele vai dar origem a diversas outras misturas, como, por exemplo, olha aí, ó, em um barril de petróleo, você vai ter 40% dele dando origem a diesel, depois vai ter quase 20% dando a gasolina, quase 14 a 15% dando óleo combustível, depois GLP, nafta, querosene, entre outros. Então, pessoal, é importante que você entenda isso. Chegou na refinaria, o petróleo vai sofrer o quê? Uma destilação fracionada. E essa destilação é baseada em quê, Gustavo? É baseada no seu ponto de ebulição. Então, pessoal, o petróleo cru sofre um processo de destilação na torre de fracionamento, sai primeiro o que é uma fração chamada fração gasosa do petróleo. A fração gasosa do petróleo tem metano, etano, propano e butano. São os mais leves, 1, 2, 3 e 4 carbonos, respectivamente. Então, sai primeiro o que é mais leve. O que é mais leve tem menor ponto de ebulição. Então, na destilação fracionada, a primeira fração a ser liberada é a fração gasosa, que é a fração mais leve, que é a fração que tem menor ponto de ebulição. O metano é um dos componentes do gás natural. O propano mais o butano é o grande componente do GLP, gás de coefeito do petróleo, o gás de cozinha. Lembre-se que o gás de cozinha, ele nem é venenoso e ele também não tem cheiro. Ele mata a pessoa por asfixia. E o cheiro dele são compostos à base de enxofre que a gente coloca, que a indústria coloca para avisar que ele está vazando. Outro detalhe, os gases metano, etano, propano e butano, todos são narcóticos por natureza. Então, os gases derivados do petróleo, eles são narcóticos, ou seja, eles induzem o sono. Eles são indutores do sono. A segunda fração que sai na destilação fracionada é a fração
líquida, que vai ter gasolina, querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, nafta. Então, essa fração líquida tem um ponto de ebulição um pouco maior do que os gases. Por isso que ela é a segunda fração. A terceira fração é a fração sólida, é a fração que tem o maior ponto de ebulição. Então, por exemplo, vai sair a parafina, que faz vela. Lembra de parafina? E, pessoal, o lixo do petróleo, o resto do petróleo, é o que a gente conhece com o nome de pitch, asfalto, tá certo? Então, do petróleo, tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado. Então, a gente tem, lembrem-se, destilação fracionada é um processo que é um processo físico baseado no ponto de ebulição. Sai primeiro o que é mais leve e depois vai saindo o que é mais pesado. Lembrem-se também de outro detalhe. Todas as frações do petróleo são misturas. Gasolina é uma mistura, gás natural é uma mistura, gás de cozinha é uma mistura. As frações do petróleo, todas as frações obtidas a partir da destilação fracionada do petróleo são misturas, tá? Gasolina não é uma substância. Então, lembre, primeiro sai o que é mais leve e vai o quê? Com ao aumento da massa molar, aumenta o ponto de ebulição e também, pessoal, aumenta a percentagem, ou porcentagem, né, de enxofre. Primeiro sai o que é mais leve, depois sai o que é mais pesado no processo de destilação fracionada. Então, olha bem, pessoal, a gente tem aí, ó, o gás natural. Vou voltar para ele rapidamente. Gás natural associado. Já ouviu falar disso? O gás natural associado é aquele que nos reservatórios, se ele está dissolvido no óleo, tá? Ou ele apresenta como uma capa de gás. Esse tipo de gás, chamado de gás associado, antes de ser distribuído, ele tem que ser separado do óleo. Então, quando se retira o gás, ele vem com o óleo, tem que ser separado para sair como gás natural, que vai dar origem, por exemplo, ao GNV, gás natural veicular. Também o gás natural é usado como gás para queima na cozinha. Hoje em dia, por exemplo, aqui na zona norte da cidade do Recife, os bairros da zona norte que tem gás encanado, eles usam gás natural, porque ele é menos poluente e ele é mais barato. Então, o gás associado é quando ele vem com óleo. O gás não associado, ele não vem com o óleo misturado no seu próprio poço, tá? E aí ele é distribuído através de um gasoduto. Agora, pessoal, existe o gás convencional, que eu chamo de gás associado e gás não associado. Como é o gás associado? No reservatório, ele está junto com o petróleo dissolvido no óleo, tá? Ou sob forma da capa de gás que eu acabei de falar. O gás não associado no reservatório está presente independentemente do óleo, então ele está ausente do óleo, com concentração tão baixinha que a gente despreza essa quantidade de óleo. E o gás não convencional, o não convencional, é o chamado gás de xisto, tá certo? O tight gás, e tem um terceiro tipo de gás, que é o gás associado de carvão. O gás de xisto, lembre-se, xisto é uma das fontes de alcano, tá? Xisto é uma rocha impregnada de óleo. Então, a partir dele, a gente tira um gás, que eu chamo de gás não convencional. Ele não vem do petróleo. O tight gás é o gás natural contido em reservatórios com baixa permeabilidade, o nome já está dizendo, né? E o gás associado de carvão é o gás obtido pela perfuração do carvão mineral. Muito, né? Muito e muito poluente. Esse slide que eu acabei de falar, ele é importante. Ele ainda não veio em prova para você. Agora, pessoal, existe um processo bem importante chamado de craqueamento ou pirólise. É também chamado de craqueamento térmico ou catalítico. O que é craquear? O que é craquear? Me diga. Craqueamento é quebrar. Então, pessoal, ele, quando é térmico, ele é realizado com temperaturas e pressões
elevadas, então ele vai ter um grande custo. E quando ele é catalítico, a gente usa o quê? Um catalisador. Obviamente, catalisador são substâncias que aceleram a reação. Lembrem-se que craquear é você pegar uma molécula grande e transformar ela em molécula pequena. Qual é a vantagem? A gasolina, ela tem moléculas entre 6 e 10 carbonos. E, por exemplo, o óleo tem moléculas maiores. Quem é que vale mais no mercado? Gasolina. Então, na indústria, quebra-se a molécula do petróleo mais pesado, como, por exemplo, o óleo diesel, o óleo combustível, até mesmo a parafina, e transforma em moléculas menores, em gasolina. Chama-se, então, que o cracking, craqueamento ou pirólise, aumenta o rendimento das frações leves, que são frações economicamente mais viáveis. Gasolina é uma fração leve, tem entre 6 e 10 carbonos. Então, olha aí o craqueamento. Peguei moléculas grandes, peguei aqui um grande hidrocarboneto, transformei de um alceno em alcano. Aí tu diz, qual é a vantagem de transformar alceno em um alcano menor? O alcano menor é porque ele vai dar origem a, por exemplo, gasolina, que tem um valor maior. E o alceno, o que ele transformou aí foi o eteno. O eteno dá origem ao polietileno, que é o plástico. Então, o plástico é derivado do petróleo, tá vendo? Pelo craqueamento térmico ou catalítico, pela pirólise, quebra com calor de moléculas maiores, dando moléculas menores. Cuidado com isso, que isso cai em prova. Outro detalhe, pessoal, a reforma catalítica, chamada de isomerização. Quanto mais ramificada for a molécula, por exemplo, da gasolina, melhor é a gasolina. Ela tem um fenômeno chamado octanagem. Ela vai ser uma gasolina de melhor qualidade. Então, eu lhe pergunto, quando eu pego uma cadeia normal com 8 carbonos e transformo numa cadeia ramificada com 8 carbonos também, essas duas cadeias são chamadas de isômeras. Uma, a ramificada, ela é boa, ela resiste à explosão no motor. Resistir a essa compressão no motor, ao motor quando ele comprime, eu chamo de octanagem. Moléculas ramificadas têm melhores octanagens. Então eu pego, transformo uma molécula normal em uma molécula ramificada, de melhor qualidade. Isso é o quê? Transformei um isômero em outro. O nome disso é isomerismo, reforma catalítica. Reforma catalítica, através de um catalisador, eu faço reforming, eu transformo um isômero em outro. Posso ciclizar, transformar uma cadeia aberta em fechada, eu posso mexer na molécula. Por exemplo, se eu tiver uma molécula com 8 carbonos, octano, cadeia normal, não é bom, ela vai queimar facilmente no motor, ela não resiste à explosão. Aí eu transformo ele no 2,2,4-trimetilpentano, que tem também 8 carbonos. Só que o 2,2,4-trimetilpentano tem 8 carbonos, mas eles são ramificados. É melhor. Quanto mais ramificada, mais ela resiste à compressão. Então eu transformei uma cadeia normal numa cadeia ramificada. O nome disso é reforma catalítica ou reforma. Tá certo, pessoal? Então, presta bem atenção, tá? Eu falei agora que a gasolina tem um índice chamado índice de octanagem, que é resistir à explosão. O motor do carro funciona a 4 tempos. 4 tempos, motor a 4 tempos, a 4 estágios. O primeiro estágio, o pistão do carro, que é essa peça, ele abaixa, tá? E a mistura de combustível em forma de vapor entra com o ar atmosférico. Ele baixou o pistão, então entrou, feito uma seringa, baixou, entrou o vapor da gasolina com o ar. No segundo estágio, o que é que acontece? Depois que a câmara de combustão está cheia, né, com o vapor mais o oxigênio do ar, a válvula sobe do combustível fechada e o pistão sobe comprimindo a mistura. Quando ele comprime essa mistura, no terceiro estágio, há uma liberação da vela do carro,
da vela de ignição. Ela vai dar uma pequena faísca e acontece a explosão. Quando acontece essa explosão, aí sim você teve a combustão da gasolina. Se o combustível explodir antes do tempo, durante a compressão, diminuirá a potência do motor. Aí a gente diz, ó, o motor está com a zoada feia danada, está batendo o pino. Então, a resistência a essa compressão, para que a gasolina não exploda logo, é a chamada, o quê? Octanagem. Então, a melhor gasolina é a que tem a melhor resistência à compressão, que não explode logo. Logo, ela tem que ser ramificada para ter isso. E no quarto e último estágio, o pistão sobe novamente e a válvula de exaustão libera o que a gente vê sair pelo cano de escape, aquela fumaça. Então, pessoal, a octanagem é a resistência à compressão. E a gente tem uma escala que vai de 0 a 100. A pior gasolina seria aquela que tinha cadeia normal, por exemplo, o heptano, tá? E a melhor gasolina é a que tem a cadeia ramificada, por exemplo, 2,2,4-trimetilpentano, que é ramificado. Então, a octanagem é resistir à compressão. Agora, vê bem, quanto mais ramificada a cadeia, melhor a octanagem. Lembre-se que se eu disser para você que a gasolina tem uma octanagem de 80%, eu não estou lhe dizendo que ela tem 80% da melhor gasolina e 20% da pior. Eu estou dizendo que a octanagem indica que ela funciona, não esqueça nunca mais isso, que ela funciona como se tivesse 80% da melhor gasolina, que é o 2,2,4-trimetilpentano, e 20% da pior, que é o N-heptano. Então, a octanagem não indica a composição. A octanagem indica o rendimento. Certo, pessoal? A octanagem indica o rendimento. A melhor das gasolinas deve ter o quê? Uma cadeia ramificada. Aqui é uma tabela com as octanagens das gasolinas brasileiras, tá? Então, você pode ler aí, por exemplo, a gasolina Podium da Petrobras, ela chega a 95% de octanagem, certo? Então, pessoal, para melhorar o rendimento da gasolina, usa-se o quê? O antidetonante. O antidetonante, ele é vendido para a gente como aditivo. O antidetonante são substâncias que você coloca na gasolina para aumentar a octanagem. Eles elevam a resistência da gasolina à compressão, impede que ela detone antes. O melhor antidetonante usado atualmente é o MTBE, éter-metil-terquebutílico. Só para você ter uma curiosidade, o índice de octanagem vai de 0 a 100, é uma tabela. A gasolina da Ferrari, carro de Fórmula 1, a octanagem dela é entre 120 e 140. Ou seja, ela tem um índice de octanagem melhor do que a melhor em 40%. Por que isso? Porque eles colocam um antidetonante fabricado pela Shell, por eles mesmos, para carro de Fórmula 1. Então, pessoal, o aditivo, ele aumenta o rendimento da gasolina. Então, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Espero que vocês tenham entendido bem direitinho e a gente volta a se encontrar em breve. Legal, pessoal? Beijo para todo mundo, se cuide, vamos nos cuidar para em breve a gente estar se abraçando. Beijo do gordo. Tchau, pessoal. Beijão.